O Agamben vai explicar a origem da linguagem de uma forma interessante. Ele vai dizer que essa é uma hipótese dele, uma tentativa de explicação dele mitológica. Quando os mitos são formas de explicar a origem do cosmos, do homem, das coisas, que essas formas de explicação dizem respeito aos povos que as compartilham, né? que as criam. Para esses povos, aquilo é verdade. O mito pode ser entendido para nós hoje em dia como falsidade, mas para aqueles que acreditam, o mito é o contrário, é verdade. O mito é verdade para aqueles que vivem aquele mito, para aqueles que veem a si mesmos através daquele mito. Então, o Agamben está oferecendo um mito, como outras teorias filosóficas são mito, para nós. Que tal nós nos vermos dessa maneira? Como Homo sapiens loquendi. Homo sapiens, que nós já sabemos o que é, mas com esse loquendi, que significa aquele que fala. Mais do que isso, aquele que sabe que fala. Nós falamos, mas nós sabemos que falamos. Esse saber que fala é um ponto fundamental. Porque se eu sei que eu falo, eu olho para o meu falar e analiso. E a filosofia e outras ciências são análise da linguagem, análise da fala. A gramática é a análise da fala. Qual é a gramática de um povo? A análise da fala daquele povo. Os fonemas, as sílabas, as letras. Houve um momento em que não havia o homem, havia um primata que emitia sons, balbuciava. Chegou um dia, do nada, que esse ser vai... Epa, o que é isso? Esse som que eu falei, esse som, esse conjunto de sons, o que é isso? Ao invés de simplesmente lançar algo para funcionar socialmente, ele vai olhar para aquilo que ele lançou como se fosse uma coisa. É justamente isso que nós não fazemos enquanto nós falamos. Nós não olhamos para aquilo que nós falamos. Nós não olhamos para o meio os meios pelos quais nós falamos. Nós não olhamos para as palavras, para as frases. Nós pensamos naquilo que nós queremos dizer. Mas no meio pelo qual dizemos, nós não observamos. A gente usa a linguagem como algo natural. Mas houve um momento em que o homem olhou para aquilo que estava saindo da boca dele. E aí ele começou a entender as diferenças de sons e conjunto de sons. E o homem, ele tinha uma voz, né? Isso que ele emitia, esses sons, era uma voz do homem.
Assim como o sabiá tem o seu canto, o cachorro tem o seu latido, o gato tem o seu miado e por aí afora. O homem tinha sua voz, que eram os seus sons inarticulados. O homem vai analisar esses sons e vai reincorporar, vai instalar a voz analisada, tornada linguagem, vai instalá-la no lugar da voz e vai virar a fala. O homem não tem uma voz própria. O homem, ele possui e ele é possuído por uma linguagem que é histórica. E essa linguagem é a fala de cada homem na sua cultura, que se dá nesse lugar vazio deixado pela voz. Por isso que aí você tem uma separação entre linguagem e vida. A linguagem se torna alguma coisa da tradição cultural que não é puramente a natureza. Ela é a natureza também, porque ela depende da voz, do lugar deixado pela voz. E a linguagem é alguma coisa que ao mesmo tempo, então, se ela depende do lugar deixado pela voz, ela então nos parece natural. E ela então nos parece um dom, um presente de Deus. Mas ela sim, é alguma coisa que nós recebemos, esse lugar deixado pela voz, mas também é algo construído. Algo do trabalho do homem, sobre os sons que ele emitia. Então, daí vem a separação da linguagem entre langue e parole, ou seja, entre signos e o discurso, é porque a linguagem tem essa bipolaridade, porque a linguagem, ela, na sua origem, ela é ao mesmo tempo natureza e cultura, ela é ao mesmo tempo algo animal e humana, ou algo divino e humana. Essa é a explicação do Agamben para a linguagem. Ele vai dizer que é mitológica. Que tal olhar para a sua linguagem dessa forma? Olhar para você dessa forma? Então, até o próximo vídeo.